Então, estamos 19 horas e 20 minutos, estamos começando a Assembleia dos Servidores do Tribunal de Justiça, conforme publicado nos jornais, o chamamento. Portanto, uma Assembleia legal, né? Isso é importante para a gente apresentar para o Tribunal de Justiça. Como é que ela vai funcionar? Nós vamos explicar para ficar mais fácil para todo mundo. É uma assembleia dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por indicação em reunião das entidades, ficaram na coordenação eu, Margarida e Milito. E para cuidar do chat, Luísa e Eliane. Tecnicamente, a nossa jornalista Raquel Munhoz, que também está aqui nos ajudando. Nós vamos colocar daqui a pouco na tela é, o que nós vamos votar. São é, sete votações que nós faremos, que pode ser individual, que a Assembleia vai decidir, se pode ser mais de uma votação de uma vez, se pode ser o total de votação de uma vez, mas para isso temos que explicar por que que estamos aqui. Muito bem. Na última reunião que nós tivemos, na última mesa, aliás, vamos fazer uma, falei em reunião e é mesa de negociação. Vamos fazer uma diferença que o tribunal também não entendeu até agora direito e vou explicar por que que ele não entendeu. Reunião é um momento em que a gente apresenta alguma colocação, apresenta algum pedido para que o tribunal responda em determinado momento. Isso é reunião. Mesa de negociação, a diferença dela é que, apresentado um projeto pelo tribunal ou uma reivindicação pelos servidores, ela tem que ser discutida naquele momento. Ela não é para o tribunal dizer daqui a 2 meses, quando tiver outra reunião, nós damos a resposta. Aconteceu, inclusive, um problema sério na última mesa de negociação. Nós apresentamos umas propostas ao tribunal, tinha proposta sobre o auxílio saúde, tinha proposta sobre auxílio creche, tinha proposta, várias outras propostas. E uma das coisas que nos eh, remete à reunião de hoje é que tinha uma proposta sobre a forma de pagamento do eh, auxílio Alimentação. alimentação. Então, o que que acontece? O auxílio alimentação hoje é pago por dia trabalhado. E nós apresentamos uma ideia que, aliás, eu acho que surgiu na AOGESP com o Cássio, que era, ao invés de pagar, e outras entidades entraram também juntos, que ao invés de pagar por dia trabalhado, que o tribunal pagasse mensalmente, um valor por mês. O que que mudaria o tribunal pagando um valor por mês? Significaria que ele deveria pagar também quando a gente está de férias, deveria pagar quando a gente está de licença médica, quando a gente faltou por alguma questão médica, então ele deveria pagar e não como faz hoje, só pelo dia trabalhado. Veja, o tribunal, nós que fizemos a colocação e o tribunal pediu para responder na próxima reunião. Ou seja, ele ia responder em julho. E nós fizemos uma discussão séria com o tribunal, que mesa de negociação não era brincadeira, não era um toma lá, dá cá. Era uma mesa onde a gente tem que discutir a proposta. É a diferença de uma reunião. E que o tribunal tinha que dar essa resposta em mesa de negociação. Ele até pode dizer que tem que conversar com o presidente, mas ele não pode esperar 2 meses para dar a resposta. É possível que ele dê a resposta. A mesa de negociação, quando não tem resposta, desculpe, ela não fecha, ela fica em aberto para a resposta dali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 dias que seja. Mas ela não fecha. Não é para esperar a outra mesa de negociação.
Então, o tribunal, depois que a gente bronqueou, e foi uma bronca feia, o tribunal falou: então vamos dar a resposta até segunda-feira. Tá bom, nós topamos. Era como se a mesa de negociação não tivesse encerrado. Na segunda-feira, o tribunal daria a resposta. E o tribunal deu a resposta de que poderia realmente mudar para mensal, ao invés de por dia trabalhado. Só que ficou umas dúvidas. O tribunal não detalhou. Tá, será por mês, mas será que você está considerando as férias? Será que você está considerando a suspensão do expediente eh, em determinadas determinados feriados? Tá, o sábado e domingo está contando quando é mensal? Então a gente resolveu fazer uma assembleia e fizemos aquela assembleia para que o tribunal respondesse isto. E levamos para o tribunal um ofício, conforme foi aprovado, para que o tribunal esclarecesse aquilo que ele já tinha dado, que ele já tinha dito, será mensal. Olha a irresponsabilidade. A resposta dele, se incluía tudo aquilo que a gente estava detalhando, foi que não seria mais dado mensalmente e voltaria, como era antes, a ser dado por dia trabalhado. E aí ele levantou legislação aqui, legislação lá, Supremo Tribunal Federal, PPP, PPP, e por isso ele não podia contrariar a lei. Ora, muitos outros estados, até municípios, estão contrariando a lei, estão dando por mês, mas o tribunal suspendeu e quer dar só por dia trabalhado. Por isso estamos fazendo esta assembleia e levando em conta também que no dia, agora em julho, tem um dia 20 e poucos de julho, tem uma nova mesa de negociação. Então nós queremos levar o apoio dos servidores, porque vamos discutir em mesa. Então, nós temos. É preciso entender o seguinte: que mesa de negociação não significa que os servidores saem sempre ganhando ou que o tribunal sai sempre ganhando. O tribunal vai ter que dizer sim, não ou em termos. E os servidores vão discutir entre eles se aceitam ou não e que caminho vão tomar. Uma mesa de negociação não é de tal forma que uma das partes com certeza vai ganhar. Mas nós podemos até indicar alguém para entrar no meio disto para julgar as duas questões que estão sendo discutidas em mesa de negociação. É isso, mesa de negociação. Penso que entendam. Se tiverem dúvidas, nós vamos tirar. Como é que vai funcionar agora? As entidades vão acrescentar coisas daquilo que eu anunciei agora, que eu tentei esclarecer. Talvez algumas coisas não ficaram tão claras, as entidades vão falar. Então, terão 3 minutos cada entidade que levantar a mão querendo se manifestar. Durante a fala das entidades, será aberto 10 aberturas, 10 falas dos que estão participando na Assembleia. Os primeiros 10 que levantarem a mão, assim que começar a falar a primeira entidade, esses 10 primeiros vão ter também 3 minutos cada um. Para esses 3 minutos, para esses 3 minutos, é, vai acontecer depois da apresentação que eu fizer daquilo que nós vamos aprovar ou não hoje. Então, eu vou apresentar primeiro, as entidades falam em seguida, enquanto as entidades falam, 10 participantes da Assembleia levantam a mão e serão anotados para se manifestarem. Está claro? Então, eu vou apresentar o que nós vamos votar. Raquel, posso entrar aqui, né? Pode, tá liberado, Compartilhar. idoso. Compartilhar.
Então, acho que está compartilhado isso, né? Eu vou aumentar um pouquinho. Isso. Todos estão É, conseguindo ler? Goze, vê se você consegue aumentar na sua tela um pouquinho mais para a direita aqui, ó, cobrindo aquelas pastas suas que estão aparecendo ali do lado direito. Vai até o fim dela ali. Eu fui até o fim, Ah, não, tá tudo bem, tudo certo. tá? Eu só vou diminuir um pouquinho para poder aparecer o final aqui, ó. Aí. Propostas que nós vamos votar. Sim, não ou nem sim nem não, né? Como é que chama? Abstenções, abstenções. Abstenção. Primeira proposta. Nós vamos aceitar os R$ 95 diários, porque precisamos deles, de vale-refeição, porém, para pagamento imediato e também, porém, continuar estudos para facilitar o pagamento mensal, que já é adotado em vários estados e municípios. E, se aprovado, vamos discutir com o tribunal um caminho para adotar o mensal. Segunda votação, nós vamos pedir para o tribunal, aprovado por nós aqui ou não, mudar a estrutura da mesa de negociação para facilitar a discussão no momento de apresentação dos projetos ou reivindicações, projeto do TJ ou reivindicação dos servidores. Naquela forma que não encerra a mesa de negociação, ela apenas é suspensa por algumas horas ou alguns dias para decisão. Sim, não, mas decisão. Terceira votação: requerer a apresentação pelo Tribunal de Justiça do projeto de auxílio saúde antes da data da próxima reunião para que a mesa tenha um momento de debate, para que a mesa seja um momento de debate e decisão imediata. Não adianta abrir a mesa, aí o tribunal diz como vai ser. Não, a gente quer antes, porque a gente quer ter tempo de estudar e de discutir na mesa de negociação. Quarta votação: iniciar imediatamente sobre o nível superior para os escreventes a discussão, formando uma comissão paritária entre Tribunal de Justiça e representante dos servidores, obedecida à relação de entidades que já foi encaminhada ao Tribunal de Justiça. Portanto, não vai ficar o nível superior para quando der. Vai começar já a discussão em comissão paritária. Quinto, para a formação da comissão sobre plano de cargos, carreiras e salários, também seja obedecida às relações de entidades encaminhada pelas entidades ao Tribunal de Justiça. Então, aqui também uma paridade entre Tribunal de Justiça e representantes dos servidores, conforme já encaminhado para o Tribunal de Justiça. Agora, aqui para os servidores, não tem nada a ver agora com o tribunal. A partir da próxima semana, mobilização nos prédios e comarcas sobre o nível superior, todas as primeiras quartas-feiras do mês. Se aprovado, todos os prédios, todas as comarcas farão as primeiras quartas-feiras do mês daqui para frente manifestação sobre a necessidade do nível superior. Sétima e última votação: nova Assembleia dos Servidores, depois da mesa de negociação, que acontecerá no dia 23 de julho. Portanto, provavelmente no mês de agosto, em data a ser marcada logo após a reunião, a mesa de negociação do dia 23 de julho. Está aberto para que as entidades comecem a se manifestar levantando a mão, as que querem se manifestar. Michel, depois Alemão,
por enquanto, os dois inscritos. Pode falar, Michel. Boa noite a todos e a todas. Eu vou falar brevemente a respeito do nível superior. O último dia 3 de junho foi um grande exemplo, das comarcas que se mobilizaram e participaram desse dia que a gente deixou de ser uma data apenas comemorativa de parabenização e homenagem aos escreventes, mas de reivindicação pelo nível superior. Foi importantíssimo para demonstrar o que os escreventes querem. Nunca a gente teve tão convicto sobre uma questão como agora com relação ao nível superior. E daqui para frente, há necessidade de a gente aumentar esse movimento. E para que a gente faça esse movimento crescer, vai ser fundamental a participação de todos que estão organizando nos seus locais de trabalho, as entidades, mas principalmente as bases, pois são 300 comarcas. A gente conseguiu atingir um certo número de comarcas aqui na Baixada Santista, no ABC, no interior de São Paulo, na grande ABC, na grande capital, mas a gente sabe que há muito a alcançar. As pessoas ainda muitos dos escreventes ainda não levantaram ainda, então por isso que é importante a gente manter essa mobilização e é por isso que é importante a gente ter pelo menos uma vez ao mês a gente de lembrança e mostrar para o tribunal o que os escreventes querem. Então, daqui para frente a gente não vai parar, daqui para frente a gente não vai desistir sobre o nível superior e mesmo que não há é, recursos financeiros nesse momento para se implementar, há a possibilidade de a gente negociar com o tribunal uma forma gradual, há a possibilidade de a gente também negociar uma vacatio legis, né, pela implementação, semelhante como ocorreu com os oficiais de justiça lá em 2015, né? E a gente acabar com essa contradição de que a maior carreira do judiciário não vem sendo valorizada por escrevente, simplesmente por ser a maior carreira e por ter um impacto maior financeiro nos recursos do Tesouro. É importante a gente esclarecer a categoria de que existem duas fontes, a fonte que é a fonte 3 que é o fundo de despesa é, que contempla os auxílios, e existe a outra fonte, que é o Tesouro, que contempla os nossos salários e é a questão principal aqui que eu estou falando com relação ao nível superior. E, então, sobre essa questão, a gente já está em contato com o DIEESE, para a gente Mais buscar um minuto. saídas. A gente está em contato com o Diese para buscar saídas e para a gente apresentar um novo estudo sobre a implementação do nível superior e a gente continuar com essa negociação e, por que não, a gente conseguir a implementação de um projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça para que a gente já inicie depois essa luta na LESP. Obrigado. Eu peço aos que estão ajudando já ir anotando o nome daqueles que estão se inscrevendo, que são os 10 primeiros que vão poder falar. Alemão, 10 minutos, 3 minutos. Pode começar. Tá sem som. Eu pedi para você habilitar seu som, alemão. Ok. Aperta aí para aceitar, para habilitar o seu som. Habilita, alemão. Tem que apertar para soltar o som, alemão. Alô? Oi. Agora sim, pode Sim, falar. agora 3 sim. minutos. Qual é o nome? Boa noite a todos e a todos. São duas situações. Primeiro, são 7 itens. Nós encaminhamos aí pelo sim em todos, tá? Há uma coerência. A única questão que a gente gostaria de levantar, ô Mesa, é que nós votamos na última Assembleia Geral, a categoria deliberou que, enquanto não resolvesse a questão dos escreventes, do nível superior para os escreventes, o plano de cargos não poderia avançar. Então, eu peço para. Essa é uma questão de ordem, já foi discutido isso e já foi votado dessa forma. Então, eu peço para que a gente, quando for fazer o ofício ao Tribunal de Justiça, dando ciência ao tribunal sobre o que nós estivermos decidindo hoje, nós vamos
ratificar o que nós já deliberamos na última Assembleia. Tá bom, mesa? Então, é uma questão de ordem aí, que nós não podemos avançar no plano de cargos enquanto não discutir a questão do nível superior do escrevente. Tá? Isso já foi discutido e deliberado sobre isso na última Assembleia. Outra questão que eu gostaria de deixar justamente para fundamentar o porquê, sim, no item 1, que fala sobre auxílio alimentação, é que nós temos a oportunidade de continuar a discussão, mas nós temos que aceitar, neste momento, aceitar para poder começarmos a receber, porque hoje esse reajuste ele sai por mês, esses R$ 10, nós somos aí 41.547 trabalhadores que recebem auxílio alimentação. Então, R$ 10 a mais por Mais um mês minuto. equivale a 4.154.700 reais mês. 4.154.700 reais mês. Se nós não aceitarmos ou deixar com que o tribunal procrastine essa entrega desse direito nosso, que já faz parte do dissídio, que é 1º de março, nós não podemos perder de vista. Isso é 1º de março, faz parte do dissídio. E nós já estamos em junho, e ainda o tribunal ainda não recompôs os auxílios. Então, a conclusão é essa, é que se nós não aceitarmos para poder continuar discutindo, nós estamos deixando 4 milhões de reais por mês para o tribunal. Obrigado, Messa. Falou. Nós temos aqui, Francisco, acho que não é de entidade, tá certo? Então está anotado aí para ele ser o primeiro a começar depois das entidades. Depois o João Vitor, que também acho que não é de entidade. Depois o Gabriel, que também não é de entidade. Então agora de entidade, Edinaldo. 3 minutos. Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo? Sim. Não, é bem rápido aqui, Góes e demais companheiros. Agradecemos aí pela presença de todos. É muito interessante numa quarta-feira esse grande número de servidores participando desse momento importante para a categoria. Dentro dos itens aí, a PATEG, ela entende pelo sim, pela votação pelo sim em todos os itens também, mas eu acredito que seja muito importante destacar a questão do auxílio saúde, né? O auxílio saúde é um auxílio que contempla todos os servidores. O Tribunal de Justiça, em vez de já discutir isso na mesa de negociação passada, empurrou isso para discutir isso apenas na próxima mesa de negociação, no dia 23 de julho. Né? Nós estamos aqui, apresentamos já um requerimento muito bem fundamentado. Na última mesa de negociação, a questão do auxílio saúde foi exaustivamente discutido pelas entidades na mesa de negociação. Esse nosso requerimento nós apresentamos já no mês de abril, muito bem fundamentado. Então, nós vamos exigir do Tribunal de Justiça que não faça a mesma coisa que fez agora com o auxílio alimentação. Que ele pegue e nos apresente uma proposta antes da mesa de negociação. Para que na mesa de negociação nós tenhamos condições de discutir valores e nada mais que isso. A questão da necessidade de majoração já foi amplamente colocada por todas as entidades. Já foi amplamente discutido. Nós não temos que discutir mais se é necessário majoração ou não é necessário. Isso já é muito claro. Então, o que nós precisamos, estamos exigindo do Tribunal de Justiça que apresente com antecedência a mesa de negociação, para que no dia da mesa de negociação nós estejamos lá para discutir apenas a questão de valores. No máximo, apresentar uma contraproposta para o Tribunal de Justiça. E é extremamente necessário que nós tenhamos essa posição, porque na administração passada todos estão lembrados que a administração passada fez a majoração do auxílio saúde já no mês de janeiro. Nós já estamos entrando para o segundo semestre. A próxima mesa de negociação, no dia 23 de julho, nós só vamos receber isso praticamente no final do ano. É um absurdo que o Tribunal de Justiça
faça conosco. E em relação ao auxílio alimentação, é extremamente necessário que seja implantado de imediato. Muito obrigado. Obrigado você. Agora nós temos Luiz, acho que também não é de entidade. Então, Edson, pelo Sindiune, 3 minutos, Edson. Pessoal, boa noite a todos e todas. Para não me tornar muito repetitivo, né? Também acompanho os colegas que me antecederam aqui com relação aos itens que estão em pauta aqui hoje, a questão dos escreventes, ter precedência nas discussões, nós pegarmos o que nós temos em mãos agora sobre o auxílio alimentação, né? E continuarmos aí para poder trabalhar pelo valor fixo. E enfatizar aqui a questão do auxílio saúde, acompanhando os colegas aqui, que a gente não chegue na próxima mesa realmente já sem nenhuma perspectiva, que haja uma proposta que anteceda a mesa de negociação, a próxima mesa em julho, para que a gente possa discutir apenas os valores, como destacado aqui pelo colega Edinaldo, né? E enfatizar, então, aqui a importância do item 2, reformularmos totalmente a dinâmica da mesa de negociação, né? Ou seja, que ela seja antecipada em termos de propostas, para que chegar no dia da mesa, essas propostas estarem sendo discutidas já na mesa. E acompanhando o Gozi aqui, reafirmando, a mesa não fecha, tá? A reunião da mesa não fecha antes da próxima mesa, antes que os assuntos dessa mesa presente sejam já discutidos e acordados. Então, para me tornar muito repetitivo, para dar oportunidade, principalmente para quem está na Assembleia, que não seja de entidade, possa se manifestar com mais intensidade. Era isso. Obrigado, Cássio. Tá liberado o som do Cássio. Aí. Ai, Cássio, eu mutei de novo, desculpa, foi sem querer. Liberei o som para você. Aí. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade e parabéns a todos que estão presentes nessa Assembleia. E como bem frisado anteriormente, numa quarta-feira à noite, nós estamos com um bom número de servidores que possam vir a decidir o nosso futuro junto ao Tribunal de Justiça. Eu gostaria de frisar muito sobre o auxílio alimentação. A proposta de pagamento mensal foi rechaçada pelo Tribunal de Justiça de uma maneira que nós entendemos que não foi a mais prudente, né? Porque já existem precedentes dentro da âmbito estadual pelo Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Alesp e USP. Eles alegaram que a Lei 7524/91 fez um recorte do Estatuto do Funcionalismo Público, falando que não era possível o pagamento do auxílio alimentação de forma mensal. Bom, se não é possível, por causa da lei, que eles também proponham, dentro da Assembleia Legislativa, um projeto de lei para que se modifique, assim como as outras entidades fizeram. Não podem ficar falando, não é possível porque existe lei. Não. Tem a propositura de apresentar um projeto de lei para que nós, servidores do Tribunal de Justiça, possamos receber o auxílio alimentação de forma mensal. O Brasil todo paga de forma mensal. Todos os tribunais de justiça. Só nós que não. Então, a não atividade do Tribunal de Justiça tem nos prejudicado seriamente. E se eles querem aguardar o momento oportuno, este é o momento oportuno. Respeitem-nos. Respeitem-nos e paguem-nos aquilo que nós merecemos. Entendo que o valor hoje oferecido, R$ 95, não é o ideal, mas é aquilo que nós devemos hoje aceitar, porque dá em torno aproximadamente, nos moldes que hoje é pago, em torno de 20%. Então, deveríamos sim aceitar. E aos demais quesitos, entendo também que deveremos votar sim para que possamos continuar trabalhando em prol dos servidores, em prol de nós mesmos, junto ao Tribunal de Justiça. Obrigado. Obrigado você. Continuando ainda com entidades, Fátima, com você. Pode falar, Isso. Fátima. Oi. Estava no mudo, sem foto. Então, quanto
Ah, sou favorável, sou assistente social, represento a Aspes Brasil, mas o meu marido é escrevente, aposentado, mas está na luta desde sempre. Concordo a decisão, com a sugestão de não darmos andamento ao plano de cargos e salários sem antes votar o nível universitário. Isso é antigo, gente. Nós temos que pensar nisso. Porém, se as comarcas, tantas que nós temos, não aderir em conjunto, ir junto conosco nessa luta, nada se faz. Hoje, eu sou de Presidente Prudente, eu moro aqui, resido aqui, mas eu e meu marido trabalhamos em outra comarca. Tal como o Presidente Prudente, que não fez nenhum manifesto, eu solicito isso. As comarcas têm que se manifestar nessa luta dos escreventes. As escreventes são a maioria do fórum. Gente, estão com a faca e o queijo na mão, estão aí, ó. Então, vamos à luta. Eu lembro da nossa luta dos 30 horas semanais no Brasil inteiro. Lembra? O coletivo que tem força. É isso que nós precisamos ampliar. O aposentados auxílio saúde também. Eu lembro muito bem que foi feito lá em janeiro. E agora? Até agora, nada. Estamos prejudicados. E tem que também uma importante sugestão já nos grupos nossos, né? Que o Mais tribunal um minuto. apresente nas mesas de negociações um pouco antes. Por exemplo, o valor, tal, alguma coisa que se pensa, para que na mesa de negociação seja discutido e finalizado. Obrigada. Obrigado você. Ainda pela entidade, Ellen. Você acha que eu ia falar? Lógico que não. Ellen, Eu liberei o som, Ellen, dá uma olhada. Você quer apertar para isso. Olá, boa noite, Gozi, mas eu estou aqui como base servidora hoje pela entidade, eu estou desincompatibilizada, quem está pela entidade aí é o Edgar, mas eu aguardo sim, a minha fala aqui. tá bom. Tá bom. Pelo respeito pelo seu trabalho, eu tinha aberto, mas pode ficar para falar depois então. Então nós Falo temos mais dois. O Milito, depois o Pardal. E aí os 10 que levantaram a mão. Milito, Eu 3 minutos. tirar a câmera aqui porque o som está ruim, né? Sim. Não, não, boa noite a todas e todas, né, companheiras e companheiros do Judiciário. Eu queria ver com a Raquel se dá para liberar o som da mesa, né? Que está eu, a Margarida, a Eliane e a Luísa, Libero. para poder ajudar em alguma coisa que for preciso, né? Então, liberar, porque eu estava tentando falar, mas a gente não consegue, tem que levantar a mão, né? Então, só para a questão de organização. A, a, as entidades se reuniram ontem, né, no dia 9, e nessa reunião que foram discutidos esses itens que o Gozi apresentou, esses 7 itens, né, foram discutidos entre todas as entidades de comum acordo. Então, por isso que a gente apresentou como uma coisa que vem de uma discussão das próprias entidades. Com relação só, reforçando a questão da mesa de negociação com o tribunal, tem sido uma mesa mais de imposição do que de negociação, porque o tribunal, nós das entidades, nós escolhemos 5 representantes, né, como o tribunal tinha definido, né, na portaria deles, e 9 ouvintes, né? Então, nós, em unidade, a gente escolheu 5 e mais 9. Só que quando um representante nosso fala, né, defende uma proposta, o tribunal abre para 2, 3, quantos estiverem lá, juízes, ou técnicos, ou desembargador, para falar. Então, não é uma forma igual, entendeu? Quando um colega nosso defende uma proposta, a gente não pode repetir ou reforçar a proposta ou rebater aquilo que o tribunal fala, porque a regra não permite. Ela só permite que o próprio colega que apresentou a proposta faça uma réplica de 2 minutos. E aí ninguém mais pode falar sobre aquele tema. Fica
Mais é um um minuto. obstáculo, certo? É um obstáculo que a gente vai ter que também discutir, além daquilo que o Goss já propôs de que a mesa tem que ser objetiva e definir as coisas. Então, nós temos que mudar toda essa forma da mesa. Obrigado, gente. Obrigado você. Pardal? Tá me Pardal, três ouvindo, Góes? minutos. Tá me Pode ouvindo? falar. Boa Estou noite a ouvindo. todos e a todas aí. Com relação ao auxílio saúde, é, se eu falar mais alguma coisa, eu estou sendo repetitivo. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Não tem outra saída, não tem como dourar a pílula. Agora, eu acompanho o alemão aí na questão do nível universitário, que foi decidido em assembleia que o foco nada andaria se não fosse aprovado o nível universitário ou se não fosse minimamente discutido. Que se continuar assim e beneficiando outras categorias, nunca vai sobrar para o escrevente. Então, outras categorias já foram beneficiadas ao longo aí. Então, agora nós temos que parar e pensar no escrevente, buscar o nível universitário. E como foi bem lembrado, é uma decisão de assembleia. Nós só acredito eu, e outra assembleia para poder mudar, tá? Porque o escrevente já vem sendo a principal força de trabalho do tribunal, em números, e vem sendo aí deixado de lado. Volto a dizer, muitos já foram beneficiados. Chegou a vez e a hora dos escreventes. Por enquanto é isso. Obrigado. Obrigado você. De entidades, ninguém mais inscrito, correto? Agora eu queria saber do pessoal que está nos ajudando aí, quantos tem, porque eu só tenho levantado a mão, só tenho aqui o Francisco, o João Vitor e o Antônio Carlos. Eu vi que tinha mais gente com a mão levantada. Vocês têm aí anotados os nomes? Parece que tem Gabriel, Luiz e a Ellen. Foi esse que você falou. Já atingiu os 10? Não, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então Francisco, João tem mais pode cinco que falar. pode levantar a mão. Vou começar aqui pelos que têm a mão levantada aqui. Francisco, você é o primeiro. Pode se manifestar. 3 minutos. Você precisa Francisco, ligar o som, Francisco. Ó, tá, eu tô pedindo para você ativar o som aí, aparece. já ativou. Pode começar, Eu Francisco. posso ficar para o final? Francisco, está numa ordem, né, Francisco? Senão vai atrapalhar muito. Tá bom. Eu declino da minha fala. Muito obrigado. Então, no lugar dele, pode entrar mais um. João Vitor. Nossa, Moringa. Lembra desse Moringa? Você considera um jovem? João Vitor, pode falar, João Vitor. 3 minutos. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de focar a minha fala sobre o auxílio alimentação. Analisando a resposta do tribunal ao último ofício das entidades representativas, eu identifiquei que a resposta, a negativa dele pelo pagamento na forma mensal se baseia em dois pilares. A primeira seria a impossibilidade legal da fixação desse auxílio alimentação em valor fixo mensal, como já foi exposto aqui, em razão do artigo 2º da Lei Estadual número 7.524/91. Eu acredito que é válido a manutenção da discussão com a administração sobre alternativas para que esse entrave seja superado. Entretanto, isso para o imediato não seria viável para uma solução imediata. Isso é algo que demanda tempo e diversas outras mesas de negociação. É algo de longo prazo. Para resolver a situação do agora, da necessidade de agora dos servidores, há o segundo pilar, que é o aspecto econômico. O Tribunal de Justiça ele disse que ele parte de uma premissa falsa, equivocada. Ele diz que relevante ponto de convergência entre a pretensão apresentada pelas entidades, que seria um valor mínimo de 2.090 mensais, e a proposta de administração de 95 por dia trabalhados. E por que é falsa essa premissa? Porque ele considera uma média usual de 22 dias úteis por mês de serviço público. Entretanto, todo mundo pode pegar
o calendário que é divulgado pelo Tribunal de Justiça Mais um minuto. e calcular os dias úteis, descontando-se os dias de feriado, de emenda e de recesso. Isso dá 230 dias úteis por mês, o que é uma média de 19 dias, 230 dias úteis por ano, o que dá uma média de 19 dias úteis por mês. O que seria condizente com a nossa proposta, e ainda descontando-se os 30 dias de férias, é multiplicar R$ 2.090 por 12, dá R$ 25.080 por ano, que seria de auxílio alimentação, dividido por 200 dias úteis. Dá R$ 125 por dia que o tribunal deveria pagar para nós. E considerando-se ainda o fixo de 1.750 mensais que ele próprio propôs, multiplicando-se por 12, dá 21 mil, dividido por 200 dias úteis, 105 ao dia. R$ 95 não deveria ser aceito pela categoria. Obrigado. Antônio Carlos, 3 Gozes, minutos. só para avisar, o cronômetro está na minha tela, tá? Se precisar. Podem olhar aqui. Avisar o pessoal. Eu estou ajudando o cronômetro, porque está na tela. Isso. João Sim, Vitor. avisar para o pessoal. Boa noite a todos. O ponto que eu queria falar era sobre o que, primeiramente, o tribunal, quando ele oferece R$ 95, esse valor ele tem um caráter significativo, que demonstra a migalha que o tribunal faz com o servidor. Por que não oferecer R$ 100? Arredondar a nota, pagar um valor cheio? Não. Demonstra o quê? Migalha. O tribunal ele sempre está buscando sobrecarregar. Os servidores estão, em sua maioria, endividados, então aceitam qualquer valor. Então, assim, o que eu sugiro que na mesa de negociação, a priori tem que ser aceito esse valor de R$ 95. Mas numa mesa de negociação, diante que ele passou de março, que é a data base, até junho, esse valor poderia chegar no valor de R$ 100. Entendeu? Porque eu acho que o valor de R$ 100, ele atende um pouco mais, ou seja, mostra um pouco mais de respeito com o servidor. E sobre ele colocar esse valor, teria que se oficiar amanhã, ou essa semana ainda, ou no máximo semana que vem, para que esse pagamento efetivamente ocorra. Porque o tribunal ele tem favorável tempo contra ele, contra nós. Cada vez que passa o tempo, é um mês a menos. Como bem dito aqui pelo colega Cássio, são 4 milhões de economia mensal. Então, assim, eu acredito que isso deveria ser falado. Outro ponto, para as reuniões, eu acho que deveria ser exigido do tribunal que ele apresente as suas propostas. Sem o início, sem apresentação de proposta, sem início de pauta. Se ele não tem proposta. Porque houve uma reunião em março que não houve proposta. Em maio também não houve proposta. Então, assim, a gente está achando que a gente é palhaço. Então, assim, isso é lamentável. Então, obrigatoriamente apresentar a proposta. Sem proposta, sem pauta. Mais um minuto. E para concluir, eu acho que esse ponto é fundamental. Existe uma desinformação muito grande dos escreventes sobre o nível superior. Eu já escutei boatos, existem boatos fortes que as pessoas não sabem o quão financeiramente isso é positivo. Então, eu acho que uma adesão maciça do servidor passa necessariamente por uma conscientização do valor que isso representa no salário. Porque as pessoas, como todos nós, é o quê? Movido pelo precisa do recurso financeiro. Então, quando a pessoa tiver a dimensão de quanto isso vai refletir em um aumento efetivo salarial, essas pessoas vão acabar aderindo. Vai ter mais campanha nas comarcas, como foi bem dito por alguns colegas. Então, é nessa linha de raciocínio. Eu peço só que as entidades pudessem fazer um quadro para passar para os servidores, para a gente saber quanto que isso significa. Muito obrigado a todos. Obrigado você. Márcio. Oi, gente, boa noite. Sou Márcio, escrevente aqui da capital. Também participo atualmente da direção da Sojubes, Coletivo Organize e Lute e CSP com Lutas, mas estou aqui falando em nome próprio, tá? Primeiro, eu tenho uma dúvida que surgiu quando nós estávamos preparando um boletim
que na reunião com o tribunal, o auxílio alimentação foi apresentada uma proposta de R$ 2.400, né? E na nossa assembleia tinha sido aprovado o valor de R$ 3.000. Eu só queria, se alguém puder esclarecer o que que aconteceu aí com relação a isso. Em segundo, né, eu gostaria de fazer uma análise assim um pouco mais geral e talvez um pouco mais política, né, das nossas coisas, porque aqui a gente fica discutindo muito coisas, detalhes, objetivos e acabamos, é evidente que a gente é meio inundado, né, com as burocracias. O tribunal fez dentro de um estilo muito burocrático essas regras, né, da mesa de negociação. Para ele não tem prazos, enfim, para devolutiva e etc., né? A gente já sabe de tudo isso. É, Além disso, tem feito também essas práticas de antecipação de 13º, de terço de férias, né? Como se isso nos aliviasse em alguma coisa, né? As perdas que nós temos acumuladas, enfim, o que também é um absurdo. É, Enfim, acho que também, com relação às nossas assembleias, né, nós perdemos a oportunidade de fazer uma campanha salarial como se deve, né? Até parece que nós não fizemos greve no ano passado, né, que nós não retomamos a luta. Ninguém esperava que depois de 15 anos nós fôssemos fazer uma greve perfeita que ia estourar a boca do balão, né? Mas nós fizemos, gente, e foi importante, envolveu muita gente, e acho que nós podemos de novo, né? E a gente precisa de mais força para enfrentar o tribunal, para mudar essa resolução que está nos prejudicando tanto, né? Enfim, o que eu tô, Mais um minuto. eu acho importante isso de retomar os atos, enfim, a questão do nível superior, né, gente? Há quantos anos a gente está nisso? A gente precisa, é necessário, é importante, é justo, né? Mas assim, eu acho que é insuficiente isso que está sendo proposto. É lógico que nós vamos ajudar e levar essa ideia adiante e tentar fazer o que nós pudermos aqui na capital, enfim, nos prédios que a gente já tem algum contato. Mas acho insuficiente. A gente precisa de alguma coisa mais forte para contrapor o tribunal se a gente quiser mudar de fato as coisas, né? E assim, a experiência da mesa de negociação, a gente sempre foi crítico, né? Porque fiz a mesa de enrolação, vejam o que aconteceu até com o governo Concluindo. federal, né? Então é isso, gente. Obrigado. Aí, valeu. Ellen, 3 minutos. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou a Ellen Patrícia, né? Atualmente estou desincompatibilizada do Sindicato União, porque pretendo concorrer às eleições para deputada este ano e levantar a bandeira do Judiciário. Uma coisa que eu tenho para dizer, gente, o tribunal ele já está com a pauta lá desde fevereiro e março, né? A pauta do sindicato foi encaminhada em fevereiro, a pauta das associações, ou seja, as pautas estão lá desde fevereiro e março. Então, não tem novidade nenhuma para o tribunal. Então, o que eu gostei, eu concordo com a fala do Edinaldo, e o que a gente tem que mudar em relação a essa mesa de negociação, que não é mesa de negociação, e sim uma mesa de inquisição, porque eu sei muito bem como que é, estive ali várias vezes junto com todos vocês, e a gente coloca a proposta, a gente apresenta a proposta, eles vêm com outra proposta, e as nossas propostas nunca são aceitas. Então, nós temos que começar a mudar o nosso posicionamento em relação ao tribunal. Fazer o seguinte, mandar ofício que eles querem que mande, 10 dias de antecedência, ótimo, mandaremos. Com 15 dias de antecedências, solicitando para que no dia da mesa de negociação esteja lá todos os estudos levantados, o impacto financeiro e tudo mais, quantidade de servidores e etc. Então, gente, esse ano, o sindicato e todas as associações que aqui estão presentes, vocês têm como encaminhar projetos para o tribunal. Aqui já foi falado o seguinte, que a Assembleia deliberou pela não o estudo do plano de cargos e carreiras e salário agora. Ora, a Assembleia liberou na greve que nós tínhamos que atualizar a tabela. Foi deliberado em Assembleia. Nós encaminhamos o projeto para atualização da tabela? Não, nós não encaminhamos. Ou seja, aquilo que é deliberado em Assembleia, a gente tem Mais que um rever esse minuto. ponto também. Então, deixo com vocês, vocês têm que encaminhar projeto
do nível superior, que isso é plano de cargos, carreiras e salários. Querendo alguns aqui ou não, é plano de cargos, carreiras e salários. A atualização da tabela é plano de cargos, carreiras e salários. Isso daí pode ir projetos à parte. O tribunal tem que encaminhar para a LESP. Auxílio alimentação fixo, o tribunal também pode encaminhar. E aí sim, os projetos estando na LESP, a gente cai para cima. Aí é greve geral da categoria. Ou os projetos saem da LESP atualizando todo o nosso salário, ou então a gente continua nessa. Alguma coisa que tem que também colocar em prática é na transparência em relação ao tribunal. Por exemplo, Concluindo, quanto é que ele gastou com o Cortella para fazer palestra? Com a Monja. concluindo, Falta 7 segundos ainda, Gozi. concluindo. Concluindo, Olha a solicitar. musiquinha. Pode cortar o som. Todo mundo está fazendo certinho. Sandra, com você. Um momentinho. Sandra, tem o Luiz, tem a Maria Rufina, o Gabriel e o Francisco. Termina aí, é isso? Quem está anotando? Ele voltou para o fim, então? Vou falar agora. Sandra, Luiz, Maria Rufina, Gabriel e Francisco, tá certo? Termina aí. Certo. Sandra, 3 minutos. Não mudou o coletivo. Pode falar, Sandra. Oi, estou tentando abrir o microfone. Já Abriu está aí? aberto, Abriu, né? pode falar. Tá bem. Oi, boa noite a todos. Estava pensando se eu faria ou não alguma intervenção nessa assembleia, e acabei decidindo por fazê-lo. Nem tanto para falar das propostas, das 7 propostas que estão encaminhadas, apresentadas, mas para falar sobre uma recomendação, né, que foi feita aqui por mais de um colega que falou que é a necessidade de discutir com o tribunal uma mudança na postura nestas mesas. E eu acho que isso é um fato, mas eu acho que a gente tem que mudar a nossa postura na campanha salarial, porque nós não tivemos encontro presencial, nós não tivemos praticamente ação nenhuma enquanto categoria. Não tem visitas. Na minha comarca, não houve visita em 6 meses. Né? A campanha salarial começou em fevereiro, então são 4 meses. Ainda não tivemos a sorte, o prazer de receber algum dirigente de entidade aqui para conversar com os escreventes, com os oficiais de justiça, com os assistentes sociais, em 4 meses de campanha salarial, pensando que ela começou em fevereiro. Então, o tribunal vai mudar a sua postura? Vai, talvez, né? Mas e a gente? Quando é que a gente vai fazer uma campanha salarial mais aguerrida, né? Quando é que vai surgir propostas, né, para que a categoria de fato participe? Porque hoje, por exemplo, as propostas, ela praticamente não nos inclui. Mais um minuto. Para concluir. Ela praticamente não nos inclui. Tem a proposta lá das quartas-feiras para os escreventes, né? E uma coisa assim também meio, faz aí, escreventes, sem uma organização de como fazê-lo. Então, acho que vale a reflexão aqui, que talvez nem sirva para essa campanha salarial, mas vale essa reflexão para a próxima campanha salarial. Obrigado. Luiz, 3 minutos. Oi, boa noite. Vocês Boa estão me noite. ouvindo? Sim, pode falar, Luiz. Eu queria reforçar o que o João Vitor falou para a gente, em vez de não aceitar os R$ 95 que o tribunal colocou, porque eles inicialmente eles colocaram um valor mensal, né, para 1.750 mensal. E aí foi feito um estudo
para que o auxílio esse valor mensal ele fosse descontar os feriados, descontar as emendas, descontar o recesso, descontar as férias, ia ficar mais ou menos 125 por dia. Porque aí, já que eles já iam passar de mensal, eu teria que bater nisso para que pra gente, para aí, já que ele quer ser diário, tem que bater nisso para ter 125 por dia. Porque aí, já que eles querem que seja diário, tem que aumentar bem o valor para que nós não tenhamos perdas, porque eles propuseram mensal, já que não pode ser mensal, então eu acho que a gente devia fazer para propor 130 diários já que tem que ser diário, né? Porque eles não querem ser de mensal, não querem ser de mensal. Minha proposta é essa, que a gente propõe 130 para tentar fechar no mínimo 120 por dia, para aí ficar uma coisa realmente boa, entendeu? Porque senão vai 105, não. Quem for tirar pé no recesso não refresca quase nada, entendeu? Então tem que manter nisso 130 por dia em vez de esse negócio de aceitar ou não 95. Tem que propor 130 por dia de valor de auxílio alimentação. Esse é o que eu queria falar. Mais um minuto. Ah, já terminou. Maria Rufina, 3 minutos. Maria Rufina, abre o microfone. 3 minutos. Maria Tá Rufina, liberado. Tá liberado o microfone. abre o microfone. Tá com o microfone desligado ainda, Maria Rufina. Põe para ligar o microfone. Ligou? Aí, ligou. Ligou, pode falar. 3 minutos iniciando agora. Tá bom, eu vou falar 10. Olha só, colegas, boa noite a todos. Que bom essa assembleia, eu acho que tem que fazer isso. Tem uma coisa que eu acho muito importante na consciência de todos nós, que é as pessoas informadas, elas se estão mais formadas, acabam estando mais formadas. Então, nesse marco, é que eu acho assim, que a maioria de nós, trabalhadores do judiciário, os trabalhadores em geral, principalmente do judiciário, que a gente faz greve quase todo ano, agora que a gente ficou 4 anos sem fazer greve, mas a gente faz muita greve. E a gente faz, assim, bastante debate, tudo, então a gente tem uma certa consciência. E a gente precisa, partindo desse princípio, que as pessoas informadas, elas têm muito mais formação e disposição para fazer as coisas, porque elas têm conhecimento das coisas que estão acontecendo, que eu pedi a palavra para fazer uma sugestão de duas coisas. Que os próximos boletins sejam colocados. Hoje saiu uma pesquisa que 60% dos brasileiros apoiam a posição de Trump com relação ao Brasil, com relação aos terroristas. Eu acho isso muito grave, isso é uma coisa. Outra coisa que a campanha dos escreventes já está aí a longo prazo falando, parece que as pessoas não tiveram consciência. Eu acho que é tarefa das direções sindicais, que são direções políticas também, fazer essas campanhas de conscientização para os trabalhadores. Não dá para a gente se calar diante de nossa formação acadêmica, política e sindical, se calar diante dessa atrocidade que o Trump quer fazer com o Brasil. Eu acho que a gente tem que ter uma coluna lá no nosso boletim e falar sobre isso, o quanto é sério isso para o Brasil. Outra coisa, mais uma coluna no boletim, uma coluna pequenininha, mais uma coluna. Todas as colunas devem ser pequenas, senão não cabe tudo. Uma coluna no boletim explicando aos escreventes de conjunto. Mais um minuto. Vou terminar já, estou terminando. Se você fica falando, acaba meu tempo. Então, mais uma coluna no boletim explicando, esclarecendo o que significa esse aumento dos escreventes para nível universitário. E por que se reivindica isso? Porque a maioria do judiciário
tem nível universitário, nada mais justo do que ganhar isso. E trabalha como se fosse um universitário. Então, eu acho que tem que colocar essas duas colunas no jornal. Uma, política sobre a questão do Trump, porque 60% está dizendo que ele está certo e nós não estamos dizendo nada, nós não somos nenhum analfabeto, nós temos nossa formação política, acadêmica e sindical. É isso. Ficou claro? Obrigado. Agora, Gabriel. Gabriel, por favor, pessoal, silêncio. Gabriel, Liberado do som. ligar o microfone, Gabriel. Vê se você consegue. Aí. Tá Ligou? ligado? Vamos Ligou. lá, iniciando o tempo. Beleza. Bom, boa noite a todos. Gabriel de Tupéva. Bom, essa última mesa de negociação, teoricamente, era para discutir a fonte 3, não é isso? Auxílio alimentação, auxílio saúde, creche, nutrição. Eu entendo, acho que como boa parte aqui também entende, que o auxílio saúde deveria ser o prioritário. Então, a gente primeiro deveria discutir o auxílio saúde para depois discutir os outros. Mas, talvez por imposição do tribunal, ou não sei exatamente o que acontece nas reuniões, a gente está discutindo primeiro os outros para depois discutir o auxílio saúde daqui 2 meses. Se o auxílio saúde nosso aumentar o tanto que a gente está pedindo, seja 10%, ou seja 8% aí do salário do juiz substituto, qual vai ser o impacto financeiro disso dentro da fonte 3? Nós, servidores, perguntamos várias vezes para o pessoal das entidades, para os representantes, e ninguém passou isso para a gente. Cabe dentro da fonte 3 pagar isso para todo mundo? Tá, cabe, beleza. Coube dentro da fonte 3. Quanto sobra de janela aí, quanto sobra de margem para aumentar o auxílio alimentação, para aumentar o auxílio creche? A gente não tem nenhuma dessas informações para a gente poder discutir aqui na Assembleia. Então, a gente está discutindo aqui no escuro. Então o tribunal ofereceu 95 de auxílio alimentação. Pô, é bom, não é bom? Não sei quanto vai ser o auxílio saúde. Ninguém sabe, ninguém fala. Não sabemos qual que é a margem que temos para brigar depois pelo auxílio saúde. Eu endosso o que os meninos falaram agora há pouco aí, o João Vitor e o Luiz. Acho que a gente tem que fazer uma contraproposta. Agora, o quanto a gente pode fazer de contraproposta? 120, 110, 115, 105? Não sei qual que é o valor que a gente pode passar de contraproposta. Mas eu acho que simplesmente aceitar o 95, que é o primeiro valor que o tribunal passou, passa uma imagem ruim, né, dos servidores. Parece que a gente está aceitando qualquer coisa que eles falam sempre, a gente não tem força, que a gente simplesmente o que eles passam é o que acontece. Então, acho que de alguma forma a gente precisa, no mínimo, passar uma contraproposta aí antes de aceitar esse 95. Agora, como eu disse, sem saber o que vai vir do auxílio de saúde. O auxílio de saúde devia ser prioridade, porque o auxílio de saúde já é mensal, ele já incorpora o aposentado, o pensionista, vai para quando aposenta não perde, então deveria ser aí, né, o principal está sendo discutido. Então, para hoje, eu acho que só a ideia é de colocar uma votação também de contraproposta. Valeu. Obrigado. Francisco, o último inscrito. Boa noite a todos, Francisco, escrevente de Ribeirão Preto. Eu vou pedir, antes de mais nada, para a coordenação não ficar interrompendo minha fala, avisando o tempo. Tem um relógio aqui na minha fuça, eu sei muito bem até que ponto está... Avisarei quando terminar. Tá bom. Não preciso me avisar e ficar roubando Está começando meu tempo. agora o seu tempo e avisamos quando terminar. Com isso, já foram 20 segundos. Você vai... Mas eu comecei agora, cara. Você não está perdendo nada. Tá o relógio nada. aqui na tela. Põe o relógio no zero de novo, por favor. Não preciso ficar me interrompendo. Põe o relógio de novo no zero, Raquel, por favor. Espera aí, Francisco, espera aí. Quero que você tenha os 3 minutos. Já zerei, Gozi, zerei. Tá, zerou. Vamos lá, então. Aqui está travado na minha tela em 2,55, mas tudo bem, eu vou acionar o meu aqui. Eu ouvi com muita atenção as entidades, os CNPJs aí, todos, né? E com algumas exceções, porque CNPJ ativo são raros, infelizmente, na nossa categoria. Mas eu fiquei muito atento a 4 CNPJs em específico, porque na Assembleia lá atrás, que ia deliberar se aceitava os 4,25 ou não, cada um desses CNPJs, cada um a seu modo, usou de falas
no sentido de induzir na hora da votação a categoria aí para uma determinada direção. Então, teve CNPJ que falou de temos que ter cautela. Teve outro CNPJ que falou assim, temos que agir com estratégia. Teve um outro CNPJ aí que falou assim, olha, esse ano não vai virar muita coisa porque é ano eleitoral. Incrível. E teve um aí também que até ressuscitou um caso lá de décadas atrás, do Maluf, que a categoria acabou não aceitando o que ele havia proposto, ele acabou não dando nada. Bom, eu esperava ouvir, particularmente desses 4 CNPJs, tipo assim, uma autocrítica, assim, puxa vida, eu acho que a gente errou naquela Assembleia em ter tomado aquela decisão. Mas não. Então, assim, provavelmente não reconhece o erro, né? Então, assim, ó, me desculpe, eu vou dar um toque aqui, está com 1 minuto e 15 restante. Queria dar um toque, embora nós estejamos aqui em 218 pessoas, eu não sei quantas delas são associadas ou filiadas a esses CNPJs. É assim, ó, a gente precisa se movimentar, gente, porque a nossa situação, essa defasagem que está ultrapassando os 20%, é um reflexo dessa, eu vou colocar entre parênteses, falta de, fecha parênteses, representatividade. Porque é isso, entendeu? Mesa de negociação, nossa, foi uma conquista. Teve gente que bateu palmas para isso, foi uma conquista. Isso é uma mesa de enrolação. A próxima mesa é para 27 de julho. Para se definir alguma coisa no 27 de julho, para ser implementado quando? Olha o nosso adicional de qualificação da greve do ano passado, que até hoje nós não estamos vendo a cor disso. Aí vem gente falar que uma deputada pediu vista porque ficaram 2 de fora e porque ela tinha interesse político. Tenha dó. Gente, eu não sou ingênuo, eu sei que disputar uma eleição no sindicato não é assim, lá disputa e ganha. Tem toda a máquina que está aí encastelada há tempos, né? Então era só isso. Obrigado, Francisco. Nós vamos colocar agora de novo as 7 questões para a votação, e nós podemos fazer de 2 formas: votar uma por uma, ou votar no conjunto todas, ou votar no conjunto algumas. Então, se todos entenderem, eu vou colocar aqui, vou ler cada uma de novo. Quem achar que aquela que eu ler tem que ser votada separadamente, avisa, levanta a mão e a gente vai votar separadamente. Se não, votamos em conjunto aquelas que ninguém levantar a mão, que ninguém destacar. Tá bom? Então vamos lá. Ô, Gozi, acho que só esclarecer para o pessoal o que é quando você fala votar junta, eu vou lançar todas as perguntas e as pessoas vão poder ter opiniões diferentes sobre cada pergunta, né? Não, agora é votar sim, não. A pergunta é se podemos votar em conjunto o sim, não e abstenção, ou eu destaco a número tal para votar sozinha. Aí a gente vota ela sozinha. Não vai fazer todas as perguntas na enquete, como a gente já fez outras vezes. Vou explicar de novo, Raquel. Não, é Aquilo que eu que também vou é, montar aqui a enquete, né? Eu precisava saber. sim, aquilo que entenderem, aquelas que entenderem que não precisa votar separadamente, a gente vota. Eu estou querendo ganhar tempo, mas você falou isso, tá bom, vamos lá. Vamos votar uma por uma. Goze, acho que você está no encaminhamento, está certo, Goze. Lê a proposta e vê se tem destaque. Se não tiver destaque, lê a Pois é, outra. mas é o que eu estou tentando explicar. Mas acho que Depois não que foi vai ter a entendido. votação. Então vamos Mas lá. Lendo a proposta, quem acha que tem que destacar, avisa. Quero destaque. Aí votamos em separado. Vou colocar na tela. Está na tela, proposta número 1 é aceitar os R$ 95 diários de vale-refeição para pagamento imediato, porém
continuar estudos que facilitem o pagamento mensal, como já é adotado em vários estados e municípios. Alguém destaca? Não. Tem gente falando no chat, Gozi, levantando a mão aqui, ó. Sei, alguém destacou, é só responder. Alguém destacou? Sim, tem destaque. Tem Então vai destaque. votar em separado esse daí, tá bom? Mudar a estrutura da mesa de negociação para facilitar a discussão no momento da apresentação dos projetos ou reivindicações. Alguém acha que tem que votar em separado? Levantaram um Abaixa a destaque. mão quem levantou na primeira e levanta para a segunda. Você acha que tem que votar em separado? Tem gente que acha que tem que votar em A separado? Maria de Fátima escreveu destaca agora, então eu não sei se. Então é destaque, tá bom. 3. Requerer a apresentação pelo Tribunal de Justiça do projeto do auxílio saúde antes da data da próxima reunião, para que a mesa seja um momento de debate e decisão imediata. Tem destaque? Gláucia tem destaque. O Wellington também destaque. Então tem destaque também. Tem destaque, 4. sim. 4. Iniciar a discussão sobre o nível superior para os escreventes, formando imediatamente uma comissão paritária entre Tribunal de Justiça e representantes dos servidores, obedecida a relação de entidades encaminhada ao Tribunal de Justiça. Tem destaque? Sem destaque. Sem destaque. Tem destaque. 5. Para a formação da comissão sobre plano de cargos, carreiras e salários, também sejam obedecidas as relações de entidades encaminhadas pelas entidades ao Tribunal de Justiça. Tem destaque? Não apareceu. Tem que fazer amanhã. Porque se eu faço hoje, no outro dia Tem destaque? Não apareceu o destaque aqui. Mobilização nos prédios e comarcas sobre o nível superior. Todas as primeiras quartas-feiras do mês. Tem destaque? Não apareceu. Então vamos votar uma por uma, sem problema. A primeira, então, Raquel. Faltou a 7 agora. Aí já repetiu. A 7. Eu nem levantei a 7, porque se vai discutir todas as outras uma por uma, não adianta ter destaque na 7. Tá legal. Número 1, aceitar R$ 95 diários de vale-refeição para pagamento imediato, porém continuar estudos que facilitem o pagamento mensal, que já é adotado em vários estados e municípios. A Raquel vai pôr na tela, por favor, Raquel. Sim, não e abstenção. Na tela para o pessoal. Eu vou tirar daqui, Raquel. Eu estou pegando ainda o texto e eu vou ter que tirar vocês de co-anfitrião, porque senão eu não consigo, vocês não vão conseguir votar, tá? Combinado. Posso tirar o texto da tela? Pode tirar. Fala que a gente fecha. Então tá. Tá, beijo, tchau. Aguardando a colocação da tela de votação. Agora, você vai explicando a questão, ou alguém que vai explicando a questão do aplicativo. O aplicativo que vai pôr na tela é melhor você explicar, porque você tem a forma de dizer o que é possível. Pessoal, se estiver usando o navegador do celular, não vai conseguir votar nas enquetes. Eu vou colocar as enquetes na tela. Antes de vocês... o pessoal está votando no chat, né? Então, a enquete vai entrar na tela. No chat não vale. Ô, Gozi, o que você vai colocar em votação? No número 1. Tá, mas o quê? 95, qual que é o destaque? Como assim, qual é o destaque? O destaque é ela por inteiro. Não, sim, mas tem gente que está propondo que seja outro valor. Não era melhor votar? Veja bem, vamos entender melhor a questão.
Claro que quem acha que tem que ir para 100, para 125, claro que a gente vai levar isso para o tribunal. A discussão é: aceita já pelo menos os 95, desde que seja imediato, e continuar tentando o mensal. Se não tiver o Certo. mensal e for para conseguir para 125, claro que nós vamos mandar isso para o tribunal. Acho Tá, que é lógico. se essa ganhar, não precisa ter outra Claro, alternativa. Tá claro, é bom. lógico. Então vamos lá? Raquel, quer explicar a votação? Vai aparecer a enquete na tela, né, para o pessoal. Vocês vão Tá, apertar pode aparecer na, então. na Você que vai opção que pôr? vocês querem. Vou colocar, Gosto. Ah, tá bom, tá bom. Já iniciei. Tá aí então, pessoal, a enquete na tela. Aceitar 95 diários do Vale Refeição para pagamento imediato, porém continuar estudos que facilitem o pagamento mensal, que já é adotado em vários estados e municípios. Faltou, Se o tribunal disser continuar discutindo, não dá, nós vamos dar os 95. Claro que nós vamos dizer, olha, então nós queremos aumentar isto para 125, por exemplo, tá? Acho que faltou todas as abstenção. entidades vão falar isso, tá bom? Goze, faltou abstenção, a Raquel, para colocar abstenção. Tá aí a abstenção. Sim, Tá não e aqui? abstenção. Ah, Tá. tá aqui. Desculpa, eu não tinha visto. Então vamos lá, pessoal. Sim, não e abstenção. Iniciada a votação. Pessoal que está votando no chat não contabiliza, precisa votar na enquete. O chat não tem como a gente contar e ver qual foi a decisão. Aliás, eu não votei, estou votando. Eu nem consigo votar aqui. Vê se aparece, Milito, desculpa. Vê se você aparece para você. Não, não aparece. É porque acho que eu estou como coisa. Mas eu tirei você de co-anfitrião. Ah, tá, mas não está aparecendo. Continua. Pessoal que não tiver conseguindo ver a votação, provavelmente está usando o navegador. Tem que usar o aplicativo do Zoom, tanto no celular ou no computador. O computador pode ser que funcione no navegador, mas é mais garantido pelo aplicativo, que é o Zoom Workplace. O que é o nome? Workspace. Zoom Workspace. Raquel, vamos dar quanto? 3 minutos? 3 minutos. Tem 2 minutos e 14 agora. Leandro falou que conseguiu votar pelo navegador do notebook. Às vezes consegue, tem gente que não consegue. Então, o mais garantido mesmo é o programa, né? O aplicativo. Para mim não apareceu. Apareceu a enquete, mas não apareceu a votação. Ó, deu 3 minutos. Eu vou encerrar aqui a enquete, tá? Vai encerrar e vai abrir o resultado, tá, gente? Tá certo. Vai entrar na tela aí para vocês. Sim, 64%, não 31%, abstenção 5%. Aqui já fica claro que é sim aceitando os 95, mas dizendo que queremos continuar o mensal. Se não aceitar, nós vamos dizer, então tem que melhorar os 95 para chegar num valor como se fosse o mensal, talvez até os 125. Ficou claro? Ficou. Então tá bom, Raquel. Vamos para o segundo. Carregando aqui.
Na O tela, pergunta. segundo, na tela, mudar a estrutura da mesa de negociação para facilitar a discussão no momento da apresentação dos projetos reivindicações. Ou seja, apresentou um projeto do tribunal, tem que discutir ele até o sim, até o aprovado ou não aprovado. E as reivindicações até o aprovado e o não aprovado. Enquanto não tiver uma decisão, que é para ir para a Assembleia dos Servidores, não fecha aquela mesa de negociação. Ficou claro? Então, sim, não, abstenção. 3 minutos. Ó, a enquete ainda está rodando 2 minutos. Para quem não está aparecendo a enquete, vai na parte de baixo, se estiver no celular, vai nos 3 pontinhos e clica nas enquetes, quizzes, que vai estar lá, se vocês não fecharem. Se apertar o X e fechar, pode ser que não apareça mais mesmo a enquete para votar. Vai nas opções, vai nas enquetes. Então, 3 minutos. Eu Vamos vou. abrir. Sim, 87%, não, 6%, a abstenção também 6%. Então, também aprovado. Pode fechar, Raquel, e vamos para a próxima. A próxima é requerer a apresentação pelo Tribunal de Justiça do projeto de auxílio saúde antes da data da próxima reunião, da próxima mesa, né? Para que a mesa seja um momento de debate e decisão imediata, e não simplesmente um anúncio para decidir depois. Sim, não, abstenção.
Marcos, se você estiver usando o navegador, deu 3 minutos aqui. Se você estiver usando o navegador, talvez você não consiga votar mesmo, somente no aplicativo. Vou encerrar a Vamos então enquete para a aqui. tela dos 3 minutos. Tá aí, Gross, o resultado do terceiro. Sim, 96%. Não, 2%. Abstenção, 2%. Então, aprovado também o item 3. Vamos para o item 4. Ai, peraí. Interrompeu. Igual o 4, 5 e 6 não teve destaque, se eu não me engano, né? Pode ser que. Quer fazer tudo junto? Aí Não, cada um vira uma já falta 3. Vamos fazer direto. Vamos fazer Eu um por posso um. fazer eles serem no bloco só de 3 minutos, fazer as 3 perguntas, Gozi. Se Consigo. não tiver reclamação de ninguém, pode pôr os 3 então na tela. Peraí. Aliás, você vai pôr os 3 e pode votar separadamente, não é isso? Isso. As pessoas voltam Melhor para ainda, melhor ainda, melhor ainda. só até o 6, o 7 não, é isso? 4, 5, 6 e o 7. Pode pôr o Não, 7, pode. o 7 o Gozzi Pode. não tinha colocado, mas Mas pode pôr, vai sobrar só ele, pode pôr. tá bom. Se couber, pode pôr. Opa, cabe. E aí ficam os 3 minutos para as 3 perguntas. Aliás, para as 4 perguntas. Podemos até aumentar 5 minutos para as 4 perguntas, Raquel. Ok. Assim não atrapalha tanto. Estou terminando só de colocar aqui o sim, não e Tá bom, abstenção. Peraí. tá bom. Então, iniciando agora. Vamos lá. Então, número 4. Iniciar a discussão sobre o nível superior para os escreventes, formando imediatamente uma comissão paritária entre Tribunal de Justiça e representantes dos servidores, obedecida a relação de entidades já encaminhadas ao Tribunal de Justiça. Sim, não e abstenção. A 5. Para a formação da comissão sobre plano de cargos, carreiras e salários, também seja obedecida às relações de entidades a relações de entidades encaminhadas pelas entidades ao Tribunal de Justiça. Sim, não e abstenção. Agora, a 6 é especificamente para os próprios servidores, não tem mais a ver com o tribunal. Mobilização nos prédios e comarcas sobre o nível superior todas as primeiras quartas-feiras do ano. Para aqui, né, Raquel? Tem O mais para 7 não baixo, aparece. Gozi. É para quarta-feiras do mês. Rola um pouquinho para baixo assim que Ah, você vai ver o rola, resto. rola. É rola que aparece. Aí, o 7, aí é obrigação das entidades. Nova Assembleia dos Servidores, depois da mesa de negociação, que acontecerá no dia 23 de julho, portanto, no mês de agosto, em data a ser marcada, especialmente para que os servidores aprovem ou não tudo o que passou pela mesa de negociação. Também sim, não e abstenção. Está aberta a votação. O pessoal está falando que só apareceu a 4, ou tá para baixo, se for no computador, né? Ou se, não sei se é no celular, vai para o lado, porque só vai aparecer para enviar o voto depois que você votar todas, né? Agora, se você só votar em uma e enviar o voto, não vai aparecer as demais questões. Vai ter que clicar, votar em todas antes. Eu já votei nos 4, então vou mandar enviar, tá certo? Certo. Luiz Fernando, se você apertou na 4 e enviou, já foi. Você tinha que ter aparecido, rolado para aparecer todas.
Isso, Áurea. Se você só votou em uma e envia, ele vai. Aí eu acho que não tem como voltar mais para votar nas demais que ficaram faltando. Aí estamos dando 5 minutos, certo, Raquel? Certo, deu 3 minutos, 3:20 agora. Hum. 86% das pessoas já votaram, que é mais ou menos a média das demais votações. Mas, como você falou, 5 minutos, né? Vamos esperar 5. Rose, vai dar os 5 minutos aqui, mas tem uma questão do Márcio aqui que ele pediu para esclarecer. Eu vou encerrar a votação e depois eu leio aqui a pergunta dele, que ele tinha É, falado na fala porque, dele. porque em Peraí. votação já é em Não, votação. não, sim, sim. Só vou encerrar aqui e vou compartilhar na Tem o tela. Francisco também que levantou a mão, não sei qual é a razão. Então, a pergunta para iniciar a discussão do nível superior: sim, 80%, não, 6%, abstenção, 14%. Para a formação da Comissão sobre Plano de Cargos e Carreira: sim, 85%, não, 5%, abstenção, 10%. Mobilização nos prédios e comarcas sob o nível superior: 62% sim, não 11%, abstenção 27%. Isto aqui nós temos que cumprir pelos servidores em cada comarca e prédio, certo? A última assembleia no dia de agosto, logo depois da mesa de 23 de julho. Sim, 89%, não 7%, abstenção 4%. Pois não, Márcio. Nós devíamos encerrar a assembleia. Então vamos dar 1 minuto aí para o Peraí, que eu Márcio, para o vou, Francisco vou e liberar o para o microfone. Antônio, Um porque minutinho, Rosa. são três que estão em dúvida com alguma coisa. Peraí, deixa eu só liberar o microfone. Ó, liberado o microfone do Márcio. Pois não, Márcio. Oi. Michel, Não, boa noite. nem precisava. Eu tinha feito durante a minha. Comecei a fala pedindo um esclarecimento. é, que o auxílio alimentação, na nossa pauta, ele consta aprovado como R$ 3.000. E na reunião da mesa de negociação consta que foi defendido o valor de 2.400 só. Aí eu queria saber o que aconteceu, qual que foi, se teve algum problema aí, enfim, não sei, queria saber. Eu vi essa diferença quando eu fui redigir o boletim, né? Eu percebi isso, então eu só queria saber disso. Eu não me lembro da mesa agora. Eu tenho anotado, mas não lembro aqui. Alguém que participou da mesa de Peraí, identidade tem eu como vou, informar? eu vou liberar aqui o microfone, só um pouquinho, Rosa. Ó, o microfone tá liberado. Alguém da mesa lembra disso? Quer informar? Márcio, então nós vamos estudar o que que aconteceu e vamos passar para todo mundo, tá? Porque ninguém está lembrando agora. Provavelmente é o que nós queríamos e que o Mas, tribunal deu.
provavelmente. Francisco. Rapidinho, só para fazer uma correção aí de uma distorção que foi falada aí, aritmética, né? Foi dito que um aumento de R$ 10, de 85 para 95 no Vale Alimentação, representaria uma despesa de 4 milhões. Salvo engano, se nós somos em 41 mil, né, servidores, multiplicado por R$ 10, daria 410 mil e não 4 milhões. É só para corrigir essa tortura que foi feita nos números aí. Só isso. Obrigado. E essa discussão vai ser forte mesmo com a mesa, com certeza, tá? Tá, obrigado. Antônio Carlos, obrigado. É só para finalizar uma questão rápida aqui. Dada a votação aqui dos 95, as assembleias irão cobrar o TJ para implantação este mês, né? Essa Nós foi a estamos dúvida que dizendo ficou. imediatamente. Imediatamente é assim que fechar a folha, tá certo? Tecnicamente, a gente não sabe se fecha a folha que dia, mas imediatamente é. Não fechou a folha ainda, então tem que ser já. Vai fechar daqui a 10 dias, então tem que fechar daqui a 10 dias, assim por diante, tá? Não, era só uma dúvida que ficou muitas pessoas estão falando, mas ele não vai acabar pagando, mesmo ele já tendo oferecido esse valor. Então, assim, as entidades vão estar oficiando o tribunal para implantação para o mês de junho, né? Seria para isso. imediatamente, com certeza. Certo. O ofício amanhã, né? Esse ponto mesmo. A gente já manda o ofício amanhã, né? Perfeito. Sim. O que foi decidido agora, o tribunal já vai receber amanhã. Tá? Perfeito. Não tenha dúvida, tá bom? Certo, obrigado. Pessoal, então agradeço a todos os que participaram. Eu sei que é sempre uma questão de cansaço, né, à noite, todo mundo vem do trabalho e tal, mas eu acho que é uma forma da gente continuar discutindo com o tribunal aquilo que é direito dos servidores do judiciário, né? Tem tanta coisa também de direito sendo discutida em Brasília e que tentam segurar. Quem não briga, não ganha, tá certo? Então vamos tentar o máximo possível. Obrigado pela participação. Quero agradecer em especial quem não receberá nenhum benefício do tribunal, que é a Raquel, e que está aqui trabalhando para a gente, tá bom? Obrigado, Raquel. Obrigado às entidades, obrigado a cada um de vocês que estiveram presentes. Estamos encerrando, então, e Boa noite, obrigada a todos um que bom estiveram final de semana presentes para aqui com a todos. gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite a Raquel, todos. desligo eu ou desliga você? Eu desligo aqui, Gozi, que já Tá bom. salvo aqui e eu já